Olá, como vão? Eu, professora Isolda, passando aqui mais uma vez para mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação periódica dos elementos. Sobre, basicamente, a tabela periódica. Então, quando a gente olha aqui, basicamente a gente tem aqui a tabela periódica como a gente conhece ela nos livros, ou essas aqui, as simplesinhas que a gente pode encontrar em qualquer papelaria, né? Então, toda vez que a gente vê a tabela assim, sempre a gente percebe que ela é dividida entre colunas e linhas, né? Essa divisão aqui, também é essa aqui, a gente tem o seguinte: na tabela periódica, ela é formada por 7 linhas, que na verdade são chamadas de períodos, né? Que são numeradas assim, ó. 1, 2, cada linha é um período, que é basicamente isso aqui, ó. 1, aí corresponde todo em torno da tabela. 1, primeiro período. 2, segunda linha, segundo período. Terceira linha, terceiro período. Até o último, que é a sétima linha, que vai ser o meu sétimo período, tá? Então, a tabela é dividida assim em linhas, que são os períodos, e por colunas, né? São 18 colunas no total. Elas são chamadas de grupos ou também chamadas de famílias, tá? Quando fala família, a gente tem que distinguir que a gente tem 2 tipos de família, basicamente. Então, essas aqui são as colunas, ó. Se a gente for contar, no total a gente tem 18 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai, me perdi. 13, 14, 15, 16, 17, 18 colunas. Então, as famílias, os chamados grupos também, eles são representados em 2, que são as famílias A e as famílias B. As famílias A nós chamamos de elementos representativos e as famílias B, os elementos de transição externa. Depois a gente vai ver interna. Que basicamente, quando a gente olha para uma tabela, os elementos representativos são as famílias A, são essas aqui, ó. Essas duas primeiras colunas, 1 e 2, 1A, 2A, e aí a parte passa todo o meio da tabela e vem para cá de novo. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 7A, até a 7A. Esses, quando a gente identifica eles por grupos, aí eu não coloco essa questão de família A, família B. Elas são numeradas aqui, da primeira coluna até a última, né? Que é 1, 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18. Esse grupo 18, ele também é conhecido como 8A ou gases nobres. Esses são os gases nobres que eles existem aqui, ó. Toda essa faixa de extensão aqui, ó. Tá bom? Que vai do primeiro período, que é a primeira linha, que na verdade só os gases nobres têm a primeira linha, só eles têm o primeiro período, até a sexta aqui, ó. Tá? Esses são os gases nobres, que são esses elementos aqui, ó. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Essas letrinhas, uma coisa importante é que essas letrinhas que colocam aqui, ó, é o HE, no caso o hélio, é o símbolo do átomo. Às vezes a letrinha não tem nada a ver com o nome, a escrita da gente. Um exemplo aqui, a gente tem esse aqui, o S, que é o enxofre. Não teria nada a ver com a palavra, o jeito que a gente escreve enxofre, né? Mas por que que algumas não tem nada a ver? O ouro, cadê o ouro, aqui, ó. Não, esse é ótimo. A prata, o HG. O mercúrio também, o cádmio. Ele não tem nada. Por que ele às vezes não tem nada a ver com a escrita? Porque a tabela periódica, quando ela foi criada em latim, tá? Então, até hoje, os símbolos da tabela periódica, eles permanecem. Quando foram organizando, na verdade, a tabela periódica, foi criando a existência de toda a criação, a descoberta de todos os átomos e depois a organização. Então, essa é a forma moderna da tabela periódica e a organização, como ela é organizada. Então, a tabela periódica, basicamente, ela é organizada através de 7 linhas, que são meus 7 períodos, e 18 colunas, que são meus grupos, ou também chamado das minhas famílias, tá?
Basicamente, a maior parte dos átomos da tabela periódica, eles são chamados são átomos metais. Então, essa parte aqui em azul, essa parte aqui em amarela, aqui são os metais, tá? Essa partezinha aqui azul, eles são meus semimetais. Essa parte rosa aqui, ó, em destaque, eles são meus ametais, não são metais, então quer dizer que eles não são átomos que não são metais. E aqui, como o nome deles já diz, eles são gases, tá? Gases nobres, tá? Qual a diferença, por exemplo, desses gases nobres do restante da tabela periódica? É porque eles são estáveis. Em relação aos outros átomos da tabela periódica, eles são estáveis. Por que eles são estáveis? Quando a gente faz a distribuição eletrônica dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. Lembrando da camada de valência, a última camada distribuída, a mais energética, tá? Então, quando a gente distribui os elétrons dos átomos dos gases nobres, eles têm 8 elétrons na camada de valência. O restante dos átomos, eles não vão ter 8 elétrons na tabela periódica. Por isso que eles são chamados de mais instáveis, tá? Eles, por exemplo, um átomo que está no grupo 1, que é a família 1A, eles têm quanto elétron na camada de valência? Eles vão ter 1. Então, é sempre equivalente. Tá na 2A, eles vão ter quantos elétrons na camada de valência? 2. Então, a gente tem duas maneiras de saber quantos elétrons o átomo tem na camada de valência. Ou pela distribuição eletrônica de Pauling, ou olhando na tabela periódica. Por exemplo, se eu tenho uma questão, quantos elétrons possui o átomo de carbono na camada de valência? Aí está aqui o carbono. O carbono está aqui, ele é de qual família? Da família 4A. Né? Se ele está da família 4A, então ele tem quantos elétrons na camada de valência? 4. Ele não pode ser aqui da 4A e ter, por exemplo, 6 elétrons na camada de valência. Se ele é da 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E assim vai sucessivamente. Isso se estende mais para os elementos representativos, que são quem os elementos representativos? Esses aqui, ó. 1A, 2A, as famílias A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Tá? Nos gases nobres aqui, a gente tem uma exceção, que é o átomo, o hélio. Ele não possui 8 elétrons na camada de valência, mas ele é um átomo estável. Por quê? Porque o orbital dele está todo preenchido, né? Ele só tem o orbital, o S, o subnível dele, só o último é o S, e ele está preenchido. Por exemplo, o S dele só cabe 2, o subnível S, e ele já tem 2. Então, ele não tem menos. Então, ele não necessita de mais elétrons. Se a gente tivesse uma pergunta assim, qual o número atômico do átomo, deixa eu ver aqui, o potássio, que a gente conhecemos como KKKKK, o potássio, qual o número atômico dele? O número atômico é sempre esse número que está em destaque. Qualquer tabela periódica, pode mudar o modelo de tabela periódica, mas basicamente é isso, tá? Os números que estão em destaques aqui, ó, nesse caso aqui, 77, esse é o número atômico do átomo. Então, eu perguntasse assim, qual é o número atômico do potássio, então? Que é representado pela letra K. O número atômico Z dele é 19, tá? Qual período ele está? Ele está no quarto período, porque ele está na quarta linha, ó. Tá, a tabela periódica, basicamente, ela vai indicar. Mas se ela não indicar, é só contar, ó. Aqui, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Se por um acaso não tiver essa indicação ao lado aqui, é só contar, tá? Eu preciso, por exemplo, às vezes é passado isso, preciso decorar todos os elementos da tabela periódica? Não, nós só precisamos saber utilizar, como se fosse uma tabuada que eu posso olhar, tá? Então, se perguntassem, aqui, né, no caso dessa tabela periódica aqui, ela tem a distribuição eletrônica em camadas, ó, todos os átomos. Todos os átomos. No caso aqui, o lítio tem 2 elétrons na camada K, ó, 2, esse númerozinho aqui é 2, e 1 elétron na camada L. Então, no total, ela tem 3, ó, 2 na K, 2 na K e 1 na L. A tabela também é composta por essas duas linhas aqui,
que são os elementos de transição interna, ou metais de transição interna, né? Que ela é chamada, a primeira linha aqui, ela é chamada de série dos lantanídeos, né? E a segunda linha aqui, a série dos actinídeos, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem aqui 18 colunas e 7 linhas. Outra coisa, quando fala aqui do série dos lantanídeos, perguntasse assim, qual é o período que eles ficam, já que eles estão fora, né? Então, o série dos lantanídeos, elas ficam acomodadas na tabela periódica nesse espaço aqui, ó. Toda a tabela, série dos lantanídeos. E o série dos actinídeos aqui no 7º período, tá bom? Então, mas elas são demonstradas aqui na parte externa, aqui, que é chamada de interna. Interna porque ela está dizendo que ela não está fora da tabela periódica, ela está dentro da tabela periódica. Aqui, ó. Aqui a série dos lantanídeos e aqui a série dos actinídeos. Ela só é mostrada aqui fora, mais detalhadamente. Tá bom, gente? Outro detalhe que a gente tem é que se eu perguntasse qual gás nobre que está no 3º período. Então, 3º período eu já sei que é a terceira linha. 3º período. Se é gás nobre, então é aqui. Então, esse átomo, gás nobre que está aqui, no caso é o argônio, né? Qual o número atômico do argônio? 18. Tá? E aí vai. Então, basicamente, o que a gente tem que compreender? São as colunas, que são os grupos, as linhas, que são os períodos. Ela é formada por elementos de transição, que são as famílias A, elemento de transição, que são as famílias B, elementos representativos, esses aqui fora, ó. Vou mostrar mais no meu desenho. Elementos representativos, que são esses aqui, ó, que são as minhas famílias A, e aqui a série dos lantanídeos, a série dos actinídeos, tá bom?